Pessoal, a gente fala muito de lavar as mãos, né? Passar álcool gel, mas também é preciso criar outros novos hábitos de higiene para se prevenir ao coronavírus. Mas que tipo de hábito você está falando, Ricardo? Acompanhe aí. Assim como outros milhares de trabalhadores, o Lucas passou a ter uma rotina diferente nos últimos dias. A sala de casa se transformou em escritório, o computador é a principal ferramenta de trabalho. Como ele mora com outra pessoa que trabalha em um shopping da cidade, os cuidados com a higiene foram reforçados. Tudo para que a outra pessoa não traga o vírus para dentro de casa. A gente costuma tirar a roupa para trocar de roupa que vem da rua, né? A gente começa a trocar roupa e também a gente tira o sapato, assim, é um hábito que a gente já tinha, né? De chegar da rua, tirar o sapato e a gente manteve, sabe que isso ajuda a prevenir, né, o coronavírus. Na entrada da casa do Lucas, por exemplo, já tem um álcool, doutor, mas assim, chega em casa, troca de roupa, toma banho. Mas no primeiro momento vai usar o álcool, existe uma forma correta de usar esse produto? Sim, existe. Nós precisamos de obedecer os tempos da higienização das mãos. Isso vale tanto para poder com álcool em gel, como para água e sabão. Passar desse jeito, entre os dedos, por fora, a ponta dos dedos, o punho, tá? Isso tudo é para poder retirar qualquer tipo de vírus ou bactéria da nossa superfície das mãos. Isso a gente, depois de fazer, dentro de casa, quando chegar, nós tiramos a roupa, tiramos o calçado, justamente para evitar com que os elementos que estão lá fora, que são vírus, bactérias, eles possam entrar dentro das nossas casas. Depois disso, nós vamos direto para o banho, quando a gente vai passar água e sabão no corpo para poder retirar isso tudo e nos manter limpos, né? O tempo de limpeza das mãos é a mesma maneira. Quando a gente vai fazer uma limpeza com água e sabão, a gente vai ter que passar entre os dedos, por cima, por baixo, fazendo a ponta dos dedos, os pulsos, porque isso é uma maneira de proteção. Se a gente passa só esfregando os dedos, as mãos dessa maneira, a gente não tem a cobertura total da limpeza com o elemento que a gente está usando, seja ele gel, seja ele água e sabão. Tem superfícies que o vírus consegue ficar por 4 horas, por 4 dias. A gente tem estudos mostrando que numa temperatura de 30 a 40 graus Celsius, que é a nossa temperatura, realmente o vírus fica menos tempo, né? Quando é uma temperatura mais fria, em torno de 4 graus Celsius, pode ficar até 9 dias. Então isso é muito importante. A limpeza das superfícies é uma das únicas maneiras que a gente tem dentro da nossa casa, no caso de uma pessoa infectada, de evitar o contágio da pessoa que não está infectada. Bom, e muita gente segue trabalhando, alguns ficaram em casa, mas outros ainda precisam compartilhar o computador. Mário, você é especialista no assunto, tem jeito mesmo? Dá para limpar isso e seguir trabalhando normal ou não? Existe a possibilidade de diminuir riscos, diminuir possibilidades de contágio. Executando os processos de limpeza com qualidade, com produtos específicos, a gente consegue diminuir a carga de bactérias, fungos, vírus que estão nas superfícies. Os processos de limpeza profissional, eles se baseiam na retirada de sujidades que a gente pode utilizar um produto multiuso ou um detergente, aplicado sempre em um pano, separado do desinfetante e executado o processo sempre na mesma direção, com movimentos unilaterais, sempre de cima para baixo, justamente para não contaminar o local que já estava sujo para um possível local que estava limpo. E assim pode proceder, por exemplo, num computador com ele desligado, para não ter nenhum problema com a umidade, depois no teclado, também sempre na mesma direção, num mouse, por exemplo, realizando a limpeza de todo ele, não esquecendo de detalhes como o cabo, por exemplo. E depois desse processo de limpeza é realizada a desinfecção, mudando os panos justamente para não haver contaminação, aplicando o produto desinfetante e aplicando na superfície. Sempre no mesmo sentido, cobrindo todos os espaços, não esquecendo de nenhum detalhe. A ideia é sempre ir do menos contaminado para o mais contaminado. Então a gente vai pensar que as áreas que a gente mais encosta seria a parte da mesa, a parte do telefone, onde o telefone vai em contato com a boca ou com a orelha, e aí sim fazer a limpeza sempre do local menos contaminado para o mais contaminado. E além da limpeza, é importante que cada um tenha o seu próprio pano. Outra orientação é utilizar equipamentos de proteção. Óculos e luvas sempre. Panos de limpeza, eles sempre devem ser utilizados separadamente, de preferência higienizados também separadamente, lavados separadamente, para não haver contaminação. Nunca se lava um pano de limpeza como, por exemplo, com uma roupa. Sempre lembrar que depois da limpeza, as luvas devem ser higienizadas também, justamente para evitar esse contato, e terminando a limpeza, a gente se retira do local. É agora que a gente se dá conta desse teclado, né? Nossa, com certeza. Quanto tempo a gente não ficou trabalhando ali, ó, compartilhando?
Olha, Vilches, de verdade, quando ele explicou um pouquinho melhor sobre essa limpeza, a gente tem mania de fazer movimentos circulares. Eu, pelo menos, tenho, né? Você vai limpando assim. E aí ele estava explicando que isso justamente espalha tudo. Então, você fazer o movimento da direita para a esquerda, do que está mais sujo, enfim... são orientações que realmente a gente não está atento, cada um ter seu pano, troca de pano, limpa primeiro, depois passa outro para desinfetar ali, então tem que ter 2 panos, você tem que ter o teu, eu tenho que ter o meu. Então, assim, são cuidados que a gente nunca teve. Eu, pelo menos, não, talvez outra pessoa possa ter tido, mas eu não. Mudança